Olá pessoal, boa tarde ou bom dia aí, não sei exatamente que horas vocês vão acessar esse vídeo. E aí, em tempo de coronavírus, esse é o recurso, né, que está sendo disponibilizado para que eu faça aí uma breve revisão do conteúdo para vocês. Como a nossa disciplina está dividida em Química e Física, eu estou nesse momento dando ênfase para o conteúdo de Química, e em particular para as propriedades da matéria. Então esse é o tópico que a gente vai tratar agora. Inicialmente é bom lembrar que a gente está tratando de Química, que é uma ciência que estuda a constituição da matéria, sua estrutura interna, as relações entre os diversos tipos de materiais encontrados na natureza, além de determinar as propriedades, sejam elas quais forem, físicas ou químicas, ok? Muito bem, para a gente poder lembrar um pouquinho das coisas, né? Chamamos de matéria tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Portanto, de alguma forma pode ser medido, né? Então a gente pode medir aí a quantidade de matéria. Lembra que corpo é uma porção limitada da matéria e que objeto é uma porção limitada da matéria que tem um determinado fim, tem uma aplicação. Bom, quando a gente começa a lidar com as propriedades da matéria, né, eu vou dividir as propriedades em gerais e específicas, ok? Só para a gente poder lembrar, a gente tem uma divisão das propriedades da matéria aí. Em relação às propriedades da matéria, propriedades gerais, elas podem ser apresentadas independente do seu estado físico, né? Sólido, líquido ou gasoso. E a primeira propriedade que a gente vai relembrar aqui é a inércia, né? Inércia, o que é? A tendência que um corpo tem de manter o seu estado de repouso ou o seu estado de movimento, né? A não ser que alguma coisa, alguma força influencie, modifique esse estado aí. Então, para saber se um corpo está em repouso ou em movimento, né, é bom a gente lembrar que eu tenho que definir um ponto de referência para saber se o corpo está em repouso ou em movimento, né? Então, estabelecido o ponto de referência, se a distância em relação ao ponto de referência ela for mudada, eu sei que o corpo está em movimento. Se essa distância não mudar, o corpo está em repouso, ok? Muito bem. O próximo que a gente viu aqui, em relação às propriedades gerais, é a massa, né? Massa é uma grandeza que corresponde à quantidade de matéria de um corpo. Então, a massa não varia, né? Ela não sofre variação, ok? E o instrumento que eu uso para determinar a massa é a balança, né? Então, a balança é usada para a determinação da massa de um corpo, ok? Existe uma relação, né? Uma associação entre massa e inércia, né? Não se esqueça disso. E quanto maior a massa, maior a inércia, ou seja, quanto maior a massa, maior a tendência de um corpo permanecer em repouso ou permanecer em movimento. Bom, a gente então consegue determinar a massa utilizando balança, só para a gente lembrar. Peso, né? Qual que é a diferença da massa e do peso, né? A massa ela não sofre variação, enquanto que o peso pode sofrer variação. Por quê? Porque o peso é determinado pela força da gravidade, né? Então o peso varia em decorrência da força da gravidade. E como é que eu determino o peso? Utilizando dinamômetros, ok? Próximo aqui da nossa relação, a gente vai chamar de volume ou extensão. O que é o volume, né? O que é a extensão? Volume é o espaço que a matéria ocupa independente do seu estado. É o espaço ocupado pela matéria, ok? E aí a gente vai definir uma outra propriedade geral, que é a divisibilidade, né? Divisibilidade é uma propriedade, a capacidade que a matéria possui de ser dividida inúmeras vezes, né? Sem deixar de ser o que ela é, sem modificar a sua composição química. Então eu posso executar um fracionamento, né? Fragmentar uma folha de papel, deixar cair uma jarra de vidro, e aí eu tenho fragmentação da matéria sem que ocorra aí qualquer tipo de transformação, ok? Próximo aqui da nossa relação é a compressibilidade. Então, compressibilidade significa que a matéria pode ser comprimida, né? Ela pode sofrer uma pressão, e quando ela sofre pressão, ela resulta numa diminuição do volume. Então,
Isso é uma propriedade geral da matéria, ok? Próxima aqui da nossa relação é a elasticidade. Então, a elasticidade é uma característica que a matéria tende a voltar à sua forma original quando uma força externa estica ou comprime esse corpo. Então, como exemplo aí, uma mola. Eu posso usar uma mola e essa mola vai sofrer uma compressão, uma distensão, mas volta ao normal quando essa força deixa de ser exercida sobre ela. Tá bom? Muito bem. Próxima aqui da nossa relação, a impenetrabilidade. Então, uma propriedade geral que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Se você preencher uma garrafa com água, por exemplo, o ar vai sair de dentro da garrafa. Então, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Tá bom? Descontinuidade é a próxima propriedade geral da matéria. Significa o quê? Que toda a matéria é descontínua. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que existem espaços entre as partículas, espaços que são invisíveis, que a gente não pode enxergar, mas que elas formam a matéria deste jeito, né? Não posso ter, a matéria não é compacta, ela não é maciça, ainda que ela pareça assim. Existem espaços entre uma partícula e outra. Tá bom? Muito bem. Quando a gente fala de propriedades gerais, eu posso dividir as propriedades de uma forma geral, as propriedades da matéria, entre gerais e específicas. E as específicas eu posso subdividi-las. Então, a gente vai tratar de uma propriedade específica, que são as propriedades físicas da matéria. Então, a primeira propriedade física da matéria é o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? É a temperatura em que uma substância ela muda do seu estado sólido para o estado líquido. Então, cada substância, cada elemento químico tem uma temperatura de fusão específica. A próxima seria a temperatura de ebulição, né, o ponto de ebulição. A temperatura de ebulição é a temperatura que indica que uma substância está mudando do estado líquido para o estado gasoso. Então, cada substância, cada elemento químico tem uma temperatura de ebulição próprias. Dureza. Né? Dureza é uma outra propriedade física da matéria. A dureza é a capacidade que uma matéria apresenta, né, de riscar a outra. Então, uma risca e outra é riscada. Então, um exemplo, com uma pedra, né, arranha um vidro de uma janela, ou seja, a pedra é mais dura do que o vidro. Então, a gente consegue estabelecer uma escala para isso aí, né, no grau de dureza das substâncias. E a próxima é a densidade. O que é densidade? Densidade é uma relação que a gente faz entre a massa, que é a quantidade de matéria, e o volume, que é o espaço ocupado pela matéria. Quando eu divido a massa desse corpo, né, desse objeto, pelo volume ocupado por ele, eu consigo calcular a densidade. E quando a gente consegue através dessas propriedades, estabelecer o grau de pureza de uma substância. Então, usando o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a densidade, eu consigo saber se uma substância é pura ou não. Tá bom? Muito bem. E aí a gente tem as propriedades organolépticas. O que são propriedades organolépticas? São aquelas que utilizam os órgãos do sentido, os sentidos, para você definir as características, as propriedades que podem ser percebidas de uma substância. Então, se tem algum cheiro, então o odor, qual é o paladar, a cor que elas apresentam, se tem brilho, se não tem, qual é a textura, né? Então eu uso o olfato, o paladar, a visão, o tato e a audição para definir as propriedades de uma substância. Muito bem, galera, é isso. Espero ter refrescado um pouquinho a memória de vocês. Lembre-se que tem uma apostila disponível no Moodle com esse conteúdo das propriedades gerais, né? E uma lista de exercícios será disponibilizada no Forms para que vocês possam revisar esse conteúdo que a gente está tratando. Abraço, até o próximo vídeo.